Pelo tema do vídeo, parece que eu só quis chamar sua atenção, né? Eu realmente quis, mas não é só isso. Ele é muito sério, tá? Eu vou falar exatamente sobre isso, que o ego não é um vilão, tá bom? Existe uma confusão muito grande sobre isso daqui. Algumas pessoas falam, eu não tenho ego. Aí outras pessoas falam, porque o ego é horroroso. Até eu, às vezes, modo de dizer, nossa, o tamanho do ego, né? Ego inflado. Eu uso sim esse termo, mas eu vou explicar o porquê que faz sentido também a gente pensar que o ego é vilão, só que ele não é. Parece paradoxal? Parece. Vou te explicar. Primeiro, vamos começar entendendo o que é ego. E aqui já vai estar metade do caminho andado, porque aí, através disso daqui, você vai ficar, então tá, faz sentido isso que essa louca tá falando. Olha só, para entender melhor sobre o ego, vamos pegar um exemplo bem lógico, tá? Quando você fala assim, nossa, fulano tinha um ego enorme, mas que bom que agora ele mudou. Olha só o que isso está dizendo essencialmente. Que a pessoa não é o ego. Aquilo que é nunca deixa de ser, essencialmente. Se aquilo mudou, se aquilo não deixou de existir, é porque a pessoa nunca foi o ego. Então, a gente entende que o ego, no caso, ele é falso em termos. Porque enquanto a pessoa está agindo por esse ego, ela está vivenciando ele. Mas ele não é verdadeiro, porque ele consegue, se dissolver. Agora, aquilo que você verdadeiramente é, não tem como se dissolver, porque você é. E aí a gente entra já no conceito da coisa, que é o seguinte: existe o verdadeiro você e o falso você. O verdadeiro você é o que é? A sua centelha divina, o seu eu superior. Você pode chamar como você quiser. Você é um ser espiritual, não é? Você não aprendeu isso daí? Tá, um ser espiritual. Esse é você. E o que seria o falso eu? É o seu avatar, ou seja, o seu corpo, sua personalidade, seus pensamentos, suas emoções, nada disso é o seu verdadeiro eu, é o seu falso eu. Porém, ele tá aí também, não tá? Então, ele não é tão falso assim. Eu falo, assim, depende do ponto de referência. Em termos universais, cósmicos, numa perspectiva mais ampla, ele é falso porque não é aquilo que é. Só que, olha só, é importante que ele exista nesse sentido relativo. Guarda essa palavra, anota, relativo, porque a gente não pode pensar em termos absolutos enquanto falamos das coisas aqui, porque a matéria, tudo que a gente tem aqui na Terra, ela existe no relativo, tá? Por exemplo, esse microfone, ele é material ou não é? Depende, porque parece bem material, certo? Só que se você pegar e começar a ampliar, você vai ver que são moléculas, são átomos, aí você vai indo mais longe, daí você vai vendo que são prótons, quarks. Só para você pegando exemplo, o átomo, ele é feito basicamente de grandes espaços vazios. Ou seja, assim, quanto que isso realmente é material? Então, mas no relativo, claro que é material, né? Só que assim, tudo tem essa dinâmica, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que o ego, ele é importante no relativo, porque é como você consegue se manifestar na matéria. Eu preciso do meu ego para existir aqui, para caminhar aqui, desse corpo, eu preciso dessa personalidade, preciso disso daqui para eu conseguir manifestar o meu espírito. E é aí que tá. O ego é negativo nesse sentido que a gente fala de ego inflado, não sei o quê, quando você desassocia os dois, entendeu? Quando você age puramente pelo eu falso e não integrado com o eu verdadeiro. E é um processo, gente, é um processo de integração. Esse é o rolê da vida, né? O rolê da ascensão espiritual. Você conseguir agir de maneira que o teu ego, ele não vai, assim, deixar de existir nunca, enquanto a gente está aqui. Mas ele pode cada vez mais ser um servo fiel da tua essência. Entendeu? Sacou agora? E assim, é importante que a gente tenha um ego forte. Perceba, não inflado, forte. O que isso significa? Que para que você consiga manifestar o seu espírito, para que você consiga fazer aquilo que você veio fazer aqui, né, colocar o teu propósito em ação, se você tiver um ego fraquinho, ele não vai se desenvolver e não vai conseguir manifestar o seu espírito. Então, pegando pelos termos da alquimia, o nome do canal é Alquimia Consciencial,
E eu acho que eu nunca falei sobre alquimia aqui. Que coisa, não? Mas, enfim, dentro dos processos da alquimia, existe um processo, tá, que vai falar justamente sobre essa densificação da matéria, que vai representar esse ego, quanto que a gente precisa ter um ego forte para se manifestar aqui. Por exemplo, uma pessoa que nunca passou por dificuldades. E aqui, dificuldade, a gente tem as mais diversas, várias opções possíveis no universo, né? Algumas pessoas vão passar dificuldade financeira, outras vão passar dificuldade na questão emocional, enfim, existem muitos tipos de dificuldades. Só que são justamente essas dificuldades, né? Eu prefiro chamar até de desafios, que vão fazer você meio que obrigatoriamente aprender a lidar com aquilo. Porque ou você lida com aquilo, ou aquilo te engole. E para você lidar com aquilo, você tem que desenvolver virtudes e coisas para conseguir resolver os BO. E o que significa isso? Que você está fortalecendo o seu ego. A gente separa espiritual, material, bom, ruim e tudo mais. E assim, eu também falo às vezes em termos separados porque a gente não entende se não for assim, né? Como a gente aprende as coisas por contraste, para ficar didático a gente faz essa separação mesmo. Mas pense que é tudo uma coisa só. Cara, você vai falar sobre a moeda e vai falar só sobre a cara ou só sobre a coroa? Não, velho, é moeda. Ela está além dessa dualidade, entende? Matéria e espírito é a mesma coisa. Então, quanto mais eu consigo fortalecer o meu ego, mais eu consigo ter a possibilidade de manifestar o meu espírito. Aí, qual que é o rolê de quando a coisa fica desequilibrada? Aí você pensa nas polaridades extremas, né? De um lado, você começa a se achar foda, porque, nossa, olha só, eu sou bonzão, eu sou boazuda. E aí você começa a achar que eu. Só que sempre associando esse eu com um falso eu, com aquilo que você não é em essência. E aí fica complicado o negócio, né, pessoal? Porque daí você tá no mundo da ilusão também. Você tá descompensado, você tá míope, entendeu? E o outro lado é quando você não desenvolve esse ego, então você fica mais medroso, inseguro e tudo mais, porque, ai meu Deus, sabe? E assim, eu acredito que todos nós já passamos e às vezes continuamos a passar por esses dois polos. Em algumas áreas da vida, com certeza você vai ter uma facilidade melhor para lidar do que eu, e vice-versa, dependendo da área, tá? Uma coisa você tira de letra, a pessoa ali perto de você, meu Deus do céu, não vou dar conta disso aqui. Então, nesse aspecto, você conseguiu desenvolver melhor o seu ego para lidar com isso. Então, entenda que, resumidamente, o ego, ele é a maneira como você consegue se manifestar aqui. Se você quer viver só de luz, cara, e também vai ser uma muleta, sabe? Quando você não passou por essa fortificação do ego, sabe? Eu acho que assim, é um processo que a gente tem de primeiro é necessário você se construir para que depois disso você possa se desconstruir. Porque o que eu vejo é que o processo de evolução, de ascensão, da jornada da alma é uma desconstrução, certo? Só que você só consegue desconstruir aquilo que você construiu, tá? O rolê é que, às vezes, a pessoa constrói uma coisa e ela começa a colocar aquela construção como pilar da vida dela, quando não é. Então, é assim, não é que você precisa, nossa, construir um monte de coisas ali para você perceber, opa, não é isso. Não. Só que é necessário que existam experiências, vivências, desafios, tudo que vai, de alguma maneira, mostrar a força do seu espírito através do seu ego. Olha só que coisa. Entendeu? Então, não fique achando que eu tenho que matar o meu ego. Não. Você sempre, enquanto falando aqui na Terra, sempre vai ter o seu ego. O que acontece é que ele vai, conforme você vai ascendendo nesse caminho da alma, nessa jornada da alma, o seu ego ele vai se integrando com a sua centelha. Só que ele não deixa de existir. Entendeu? Você não vai deixar de ter a sua personalidade, o seu jeitinho, porque é o seu ego.
sabe? Então, assim, mais amor por você, não fique se punindo com qualquer coisa, sabe? Tipo, entenda essa ideia que eu tô te passando aqui. Então, antes de ficar falando, ai, porque é o ego, não sei o que e tal, e ficar, porque se você tá, olha só, se você fica olhando só pra cara ou só pra coroa, e achando que só o foco é só ali a coroa, você não tá vendo a coisa de uma maneira integral. Ou seja, você está tão iludido quanto quem está vendo só o outro lado. A gente precisa aprender cada vez mais, ter uma abstração de perspectiva para ver as coisas de uma maneira assim. Tô vendo os dois lados, mas sei que os dois lados, na verdade, é uma coisa só. E aí, como que vai. Sabe? Só que é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos, tá? Pode ser que, tipo, esse vídeo te deu aí um insight, uma coisa assim, aí você começa a refletir mais, aí começa a levar pra prática, entendeu? De parar de ficar separando tudo dessa maneira tão assim, de ficar achando, é só espiritual, não sei o quê. Cara, a gente pode se iludir em qualquer momento com qualquer coisa, tudo vira muleta, entendeu? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu tinha para passar para você hoje. Comenta aqui embaixo se fez sentido e lembrando você que aqui no link, tá, do vídeo tem o link do meu livro de poesias, tá, que eu escrevi. Então, compre o livro, tá bom? Se você quiser, né, também. Se você não quiser, tá tudo certo. Mas vou ficar bem feliz, eu vou autografar para você antes de enviar, tá bom? Bem bonitinho. E também tem aqui na descrição sugestões ali de dois, acho que são 2 cursos, tá? Que eu indico para vocês, da Bárbara Moreira, que é maravilhosa. Um sobre arquétipos e outro sobre desprogramação de crenças limitantes. Lembrando que, comprando pelos meus links, você também vai estar contribuindo com o meu trabalho, tá bom? Um beijo e até mais!